Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse humilde canal aqui no Podcast News. Eu agradeço você de coração, a vocês que estão chegando aqui. Muitas pessoas chegaram ao longo no final da semana passada e durante essa semana, muitas pessoas chegando no canal. Eu comecei aqui poucos tempos a postar. Muito obrigado, fico muito feliz com os comentários, seja criticando, seja concordando, ou apenas simplesmente dando sua opinião sobre o caso específico, mas valeu, muito obrigado mesmo. Com as críticas também é muito bem-vindo. E valeu mesmo por você estar aqui nesse humilde canal. Pois bem, pessoal, esse vídeo deve ter postado na semana passada, na verdade, há 3 dias passados, porque estava sem energia aqui em Goiânia e Goiás, por conta, graças à companhia energética aqui de Goiás, a Equatorial, que não presta um serviço de qualidade, como acontece praticamente em todo o país. Sempre essas empresas aí querem cobrar preço absurdo por prestação de serviço precária. Pois bem, pessoal, eu achei esse vídeo muito interessante e gostaria de ter compartilhado com você, como eu não pude, mas vou mostrar hoje para você. Acompanhe, assista até o final. Desta forma você vai ajudar bastante aqui no engajamento do canal. Peço a você que se inscreva, compartilhe esse vídeo, é muito importante. Chama outras pessoas para dar uma força para o canal. Se você me ajuda a bater a meta aqui do canal, 1000 inscritos, pessoal. Falta um pouco, assim, em comparação. Eu tinha 300, meu irmão, até semana passada. Então estou com 710 agora. Falta pouco. Me ajude aí a bater ao menos 1000 inscritos, beleza? Pois bem, eu achei muito interessante porque é um vídeo onde tem uma pessoa entrevistando a advogada da família da Sara Mariano, que ela fala sobre como está a situação da garota agora, como está a relação da garota com a avó, como está sendo feita essa relação, por que a garota não participou do velório da própria mãe, por que a garota não se despediu da mãe. Então é muito importante que nesse vídeo que eu encontrei, essa advogada ajuda a esclarecer. E eu vou mostrar para você na tela, como eu sempre faço a maioria das vezes aqui no canal. Mostro a tela com você. Também sobre aquela carta. Lembra a carta que diz que foi a garotinha que fez, absolvendo o pai, dizendo que o pai não é um monstro, que não fez isso, porque ela prefere ficar no orfanato do que ficar com os avós maternos, porque ela prefere um paterno. Então é que os avós, segundo a carta, diz que ela chama a avó paterna de mamãe, de mãezinha, e não quer ficar, prefere ficar no orfanato. Pois é, também a advogada da família, que representa a família, ou seja, a mãe, irmã da Sara Mariano, fala numa entrevista, num podcast aí sobre esse assunto. Acompanhe lá. Já volto para despedir de vocês. Mas pessoal, não se esqueça. Acompanhe, ouça com atenção e comente aqui. Valeu? Simbora para a tela, pessoal. Bom, pessoal, vamos ver aqui, ó, um pedacinho aqui. Essa aqui é uma entrevista, um podcast exclusivo do BNews. E aqui ele pergunta e fala e observa no início o que a advogada da família, ou seja, a advogada da Dona Dolores, a mãe da Sara, fala sobre a cronologia, ou seja, ela desapareceu na terça e somente na quinta-feira que o Ederlan resolveu oficializar o desaparecimento dela. Até então era somente entre os amigos ali, informalmente. Ouça só. Toda a sociedade. Inicialmente é importante a gente fazer um retrospecto até do próprio crime. Sim. Quando Sara desapareceu na terça-feira, inicialmente ficou só aquela coisa assim, só entre a família, você somente sabe, da família, os amigos mais próximos. Na quarta-feira, já existiam também mais pessoas sabendo na igreja. Ela, de fato, na quarta tinha um show marcado, que Sara cantava. Então, as pessoas começaram a questionar o motivo dela não ir. E na quinta foi que Ederlan somente foi na até quinta, a pessoal. delegacia Somente fazer na quinta. realmente uma ocorrência e alegar o desaparecimento. Foi até a delegacia. Na quarta-feira, já existiam mais pessoas sabendo na igreja. Ela, de fato, na quarta tinha um show marcado, porque Sara cantava. Então, as pessoas começaram a questionar o motivo dela não ir. E na quinta foi que Ederlan foi até a delegacia fazer realmente uma ocorrência e alegar o desaparecimento. Neste momento que ele vai até a delegacia, ele está com a filha menor do casal, que já estava ciente que a mãe estava desaparecida, porque a mãe não tinha dormido em casa 2 dias. E em um certo momento que ele está lá conversando com os policiais, a menina pega o celular dele e manda mensagem para a avó materna, dizendo à avó que está com saudade, que ama ela, e pedindo à avó para orar. Diferentemente do que diz a tal carta. Está passando na cabeça dessa criança. Na sexta-feira, nós temos a questão do encontro do corpo, da forma que foi. Sara foi carbonizada viva, de uma maneira... Quem foi que encontrou o corpo? A polícia recebeu uma denúncia que o corpo estava no matagal, mas Ederlan estava no momento que o corpo foi localizado. Isso foi, inclusive, noticiado, né, publicamente aí nas redes sociais. Ele chorou, na sequência ele foi levado para a delegacia, e lá na delegacia, logo depois, o que foi passado foi que ele
assumiu que teria cometido o crime. Certo. Hoje a gente já tem uma nova versão. Ele confessou, então, nessa oportunidade? Inicialmente, é isso que é passado. O inquérito policial está correndo em sigilo. O delegado, ultimamente, segurou, inclusive, porque ele disse que precisa fechar a investigação, ele precisa fechar alguns pontos. Mas a informação inicial foi que ele chegou na delegacia e a assumiu. Tanto é que, quando começou a busca pelo corpo, não se sabia ao certo onde estava o corpo e que ele teria direcionado para mostrar onde esse corpo estava. Hoje, a defesa já alega que isso não aconteceu. Certo. Então, a gente precisa realmente ter a finalidade. Depois que o advogado entrou na parada, né? Claro, a função do advogado é isso aí, né? Mas aí, assim, cara, toda pessoa tem direito de defesa, mas é difícil você acreditar que tem advogados que defendem esse tipo de coisas. Supondo que tudo indica que ele seja o mandante, o assassino, né? Desse inquérito policial, para saber o que é que o delegado realmente vai constar lá no final do relatório. O que nós temos hoje é uma preventiva, está decretada, em que pese serem 30 dias e todo mundo está reclamando que são poucos temporária. dias. Uma temporária, né? Uma temporária. Então, ele está no centro de observação. Né? Normalmente, quando tem essas situações e essas temporárias são decretadas, você fica realmente... Uma medida para a proteção dessa criança? Teve alguma... Telefone? Nem por telefone, nada. A menina está... Tem alguma certa manipulação, né? Se tem algum contato ou não. Essa é a pergunta e a resposta dela. Tem algum contato? Como está sendo a convivência da garotinha com a família materna? Na elaboração dessa carta. Em verdade... Aliás, você tomou ciência dessa carta? Não, a gente tomou ciência através das sobre a carta, sociais, né? A família está muito consternada. Primeiro porque aqui a gente está lidando com uma situação de feminicídio. Uma avó que perdeu a sua filha e uma avó que não está tendo acesso à sua neta. Dona Dolores não fala com a neta. Nem por telefone. Nada. A menina está com os pais de Aderlan. Certo. Ou seja, a criança está na casa dos pais do assassino da sua mãe. O Ministério Público adotou alguma medida para a proteção dessa criança? Vendo, né? Porque me parece que deveria haver o interesse público, né? O Ministério Público tem ajudado a família, tem tido alguma intercessão aí do Ministério Público para preservar a criança em meio a essa confusão? Ainda não. Inclusive, a gente entrou em contato agora com o CAOCA, que é um órgão específico do Ministério Público, voltado realmente ao menor, para levar a Dona Dolores lá. Mas a gente adotou medidas judiciais que vai precisar do parecer do Ministério Público. Inicialmente, no velório, o que é que nós tivemos? Dona Dolores chegou a Salvador no domingo à noite, com a confirmação de que sua filha estava assassinada. Na segunda-feira pela manhã, por volta de umas 9 da manhã, ela chegou para fazer todo o trâmite no IML, documentação e tal. A sua filha foi quem foi, inclusive, ver o corpo. O corpo não precisava ser reconhecido, a gente já tinha a confirmação que o corpo era de Sara Mariano. Mas a família queria ver antes de ser colocada no caixão, até porque ela foi enterrada de caixão fechado, pelas condições que ela foi encontrada, pela carbonização que foi acontecida. Então, ela teve que ser enterrada. Então, a gente, de imediato, tentou contato, através de um pastor da igreja, com a família paterna. Inicialmente, a informação que nós tínhamos é que a família paterna, os avós paternos, iriam para o velório. E aí, Dona Dolores, com o seu direito, disse que não tinha interesse que eles estivessem. O que é completamente... E talvez por Bia não deixou a criança ir também despedir da mãe, do corpo da mãe. Entendível, dado a situação. E aí, a partir desse momento que teve essa informação, a gente passou a ter a informação que a menor também não iria. Isso aconteceu por volta de 3 da tarde. E o sepultamento estava marcado para as 16 horas. Em 20 minutos, nós nos mobilizamos, fizemos uma petição simples para tentar uma decisão para que a menor fosse ao enterro. Mas, infelizmente, a decisão já saiu depois que o corpo já tinha sido velado. A gente tentou ao máximo empurrar, ela só foi sepultada, já era por volta de 17h30. Mas, além de não ter tido tempo, a gente tinha uma dificuldade. Eu não tinha como pegar uma procuração, ir para o velório e pedir para aquela senhora, naquele momento que ela estava ali velando o corpo da filha, assinar uma procuração. Nós não tínhamos uma certidão de nascimento da menor. Civil, está aqui com o doutor Diego, que é especialista, grande professor, permite o ingresso de medidas de urgência, até porque a juntada poderia se dar de maneira posterior. E a gente também não tinha documentos que comprovassem a ligação de Sara com a menor, com a avó. Então, traduzindo, mesmo sabendo que os graus parentesco tudo, mas é questão de burocracia, ou seja, documento. Ficou como se fosse um terceiro tutelando alguém pedindo direito por um terceiro, o que naquele fato não era. E a gente teve uma outra situação, porque a gente aí tem o quê? A guarda da menor não está determinada. A mãe faleceu, o pai está preso. Mas quem está com a guarda tácita hoje da menor são os avós paternos. Quando nós temos ações de guarda, até para as pessoas entenderem, quem está com essa situação acaba sendo um representante dos interesses da menor. Sim. E neste momento inicial,
era o que nós tínhamos. Porque até então, a gente tinha uma negativa de ir para o enterro, mas a gente não tinha uma negativa de convivência, a gente não tinha uma negativa de não poder ver, de não poder falar. Isso foi se desenrolando ao longo da semana. Já houve essa negativa expressa? Já houve a negativa expressa. Na terça-feira, a dona Dolores passou a tarde depondo na delegacia, de meio-dia até às 18 horas. Foi aí que a gente conseguiu organizar documentos, ver provas. E aí, o que é que a gente tentou fazer? A gente tentou, através do plantão judiciário, garantir uma convivência específica, o pedido foi específico, para o dia 2 de finados, que é uma data marcante para quem acabou de perder a filha, Sim. e para o final de semana. Especificamente isso, sem pedido de guarda, sem pedido de nada. O plantão entendeu que não era possível ser julgado no plantão, declinou a competência, e a vara decidiu questionar porque houve o pedido de convivência e não de guarda. Então, assim, o pedido de guarda não veio inicialmente, por quê? Porque o judiciário iria fechar quinta e sexta. O que a gente queria era a convivência no dia 2. Provisório, somente provisório. Não, Mas pelo menos ter um contato inicial, ter o direito de ver. exato. Medida até Até porque a cautelar, gente né? precisa entender como essa menor está. O que é que foi contar? Ó, presta atenção, pessoal, nessa parte que eu acho muito interessante. É a mesma coisa que eu penso. Pronto, tem a carta. Ela sabe que a mãe foi carbonizada viva? Contaram a essa criança? Ela tem 11 Aquela anos. letra ali da carta dela, como é que a Veja, defesa vê o isso? pessoal pegou o Instagram da criança, ficou comparando as letras, a gente não tem como determinar. Alega-se a defesa que a carta é original. Mas a questão não é a carta, é o que foi dito à Sim. criança, quais as condições e como aquela criança utilizou aquelas palavras. Influencia diretamente, né? Uma criança de 11 anos ofender uma tia, trazer questionamentos acerca da vida da tia, ofender uma avó a dizer que prefere estar no orfanato do que estar com a avó, e pedir uma caneta a um policial para o pai mandar uma carta para ela, como é que ela já consegue entender o que é um policial, o que é a prisão, o que é a falta de acesso, e como é que ela sabe que quando você está preso você não tem acesso à caneta? E como ela vai imaginar que o pai tá preso se não seria pelo cometimento de um crime e ela querer ter esse contato com esse pai? É meio estranho, né? Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender, e o principal agora é o bem-estar da menor. A gente teve muito cuidado, antes propriamente até de fazer qualquer tipo de ação ou tomar qualquer atitude, para que a avó realmente tivesse contato. A gente quer escutar a criança, a gente quer saber. A gente não se incomoda com a oitiva, não, porque tem muita gente, vocês não querem que a criança seja... Sem problema, a família materna está à disposição, mas essa criança foi levada a um psicólogo? Uma terapeuta? Quem contou a criança? Parece que não, Como né, contou a pessoal? criança? Bom, pessoal, ficou um pouco longo, mas eu achei necessário. Eu pensei de fazer o corte da indagação, né? Só que eu pensei, pode ficar fora de contexto, né? Então, melhor deixar perguntando, indagando e a doutora advogada respondendo, falando, comentando. Ali ficou um pouco longo, mas eu achei necessário. E lembrando também, você que chega aqui, olha, já a notícia já é velha. Pessoal, é o seguinte, tem pessoas que sabem de uma notícia, outras pessoas não sabem. Se você sabe, beleza, né? Valeu por você ter vindo aqui, né? Dar uma moralzinha pro canal. Mas tem muitas pessoas que não sabem da notícia. Por exemplo, eu não sei toda a história toda. Eu vou descobrindo, vou chegar na notificação, vou vasculhando e compartilho com vocês, tá? Sei da história geral, aconteceu tal. Mas tem muita vertente. E outra, cada pessoa tem um jeito diferente de contar a história, você entende? E dar sua opinião, sua visão. Se é contra, se é a favor. As pessoas têm esse direito. Então, você que vem e comenta, diz, valeu. Só que tenha essa em mente que tem outras pessoas que não sabem. Talvez eu não sabia dessa história dessa forma. Beleza? O advogado não sabia da entrevista. Eu sabia que ela tinha dado essa declaração, mas não tinha visto uma entrevista. Resolvi compartilhar com vocês. Muitíssimo obrigado por você chegou até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, é muito importante. E se inscrever no canal, compartilhe com outras pessoas. Até mais.